Ok, nós estamos gravando, então agora vamos compartilhar a tela. Isso. Então, na nossa aula de hoje, nós vamos estar tratando sobre igreja e cultura, o desafio da contextualização, uma análise bíblica e missiológica baseada na obra de Barbara Ellen Burrs. Ela é uma pessoa bastante importante quando se fala de contextualização, quando se fala de missões transculturais. Ela tem livros escritos, e esse estudo que nós vamos ver hoje é baseado numa conferência que ela fez de teologia Vida Nova em Belém do Pará há alguns anos atrás. E o interessante dessa conferência é que ela vai pegar tudo aquilo que a gente já viu nas aulas anteriores, tudo aquilo que a gente já falou nas aulas anteriores, e vai trazer isso para o contexto da igreja, mostrando que a igreja precisa, toda a igreja, não são algumas pessoas, mas toda a igreja precisa estar preparada para pregar o evangelho em qualquer contexto. E dentro dessa igreja preparada para pregar o evangelho em qualquer contexto, vai ter aqueles que Deus vai chamar para ir especificamente para contextos bem diferentes, para outras culturas. E o grande ênfase que ela deu, então, nessa palestra e nessa conferência, é que no meio de todas as discussões que existem sobre contextualização, sobre todas as dificuldades que existem sobre contextualização, sobre todos os riscos que existem, e confusões que muitos fazem, porque uns defendem uma coisa e outros outra, ela deixa muito claro aquilo que nós falamos na primeira aula. Vocês lembram que na primeira aula eu falei que para a gente fazer uma boa contextualização e pregar o evangelho em qualquer cultura, para não cometermos os erros e corrermos os perigos que a contextualização oferece, ou propõe, ou possibilita, nós precisamos conhecer profundamente, com segurança absoluta, sem dúvida nenhuma, o que é o Evangelho, e nós precisamos conhecer também profundamente as doutrinas básicas da Bíblia. Então, ela vai, nessa conferência que ela fez, ela foi mostrando como que a questão da mensagem do Evangelho está presente desde o Antigo Testamento, como que em diferentes contextos, algumas coisas eram bem claras, bem taxativas e bem confrontadoras. E que em muitos contextos, por exemplo, Israel não podia se adaptar à cultura da onde eles viviam, não podia deixar-se influenciar por essa cultura. Ela tinha que ir contra essa cultura, ela tinha que mostrar, Israel tinha que mostrar que era diferente. E no caso da igreja hoje é a mesma coisa. E para isso nós precisamos ter muito claro algumas questões bíblicas e teológicas que nós vamos ver um pouco nessa aula de hoje. Então, definindo aqui o cenário e definindo os atores. Ela fala especificamente sobre a questão da igreja, porque quem tem a responsabilidade de fazer missões, como nós também falamos em aulas anteriores, não são as agências missionárias. As agências missionárias, na verdade, surgiram para facilitar o trabalho das igrejas, para ajudar as igrejas a enviarem os seus missionários e, de certa forma, para fazer o papel que a igreja não estava fazendo, porque quem envia missionários, quem faz missões é a igreja, certo? Essa é a verdadeira agência missionária. Uma igreja precisa ser missionária. Uma igreja que não é missionária, infelizmente, ela não está sendo uma igreja bíblica e verdadeira. Por quê? Porque Jesus disse claramente lá em Mateus 28 que os discípulos e depois, consequentemente, a igreja deveria ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Essa ordem não foi dada para agências missionárias, essa ordem foi dada para a igreja. Então, o trabalho da igreja no mundo é fazer missões.
A igreja não está no mundo para fazer boas obras, a igreja não está no mundo para satisfazer as necessidades das pessoas, a igreja não está no mundo para arrecadar muito dinheiro, a igreja não está no mundo para crescer e ter megas igrejas. A igreja está no mundo para fazer uma única coisa: pregar o evangelho a toda criatura e preparar os convertidos para que sejam os próximos missionários. Preparar a geração atual, cada geração atual da igreja, para que ela possa dar continuidade ao trabalho na geração seguinte. Então, a igreja, nós sabemos que é a comunidade de fiéis, de convertidos a Cristo. Então, a igreja não são todas as pessoas que estão na igreja, mas são todos aqueles que são convertidos, que tiveram uma verdadeira experiência de salvação com Jesus, que têm consciência de que têm seus pecados perdoados, que nasceram de novo e que estão salvos. E a igreja tem uma natureza apostólica. O que é essa natureza apostólica? A gente precisa aí entender o que significa essa palavra apostólica. Hoje, essa palavra está muito distorcida, porque hoje muitas pessoas se intitulam apóstolos, como se apóstolo fosse um título. Mas quando a gente estuda a Bíblia e vê o que a Bíblia diz, os ministérios na igreja, como apóstolo, pastor, evangelista, mestre, etc., não eram títulos, eram funções. Então, qual era a função do apóstolo? Então, a gente tem que olhar lá para a igreja primitiva, para os 12 apóstolos que Jesus nomeou, e qual era o papel, a responsabilidade, a tarefa que eles tinham? Eles tinham a tarefa e a responsabilidade de ir para todos os lugares que ainda não conheciam a Jesus, que ainda não existia igreja, que não tinham ainda o conhecimento da verdade, pregar o evangelho neste lugar e nesse lugar plantar uma igreja, iniciar uma comunidade de fé. Essa é a natureza apostólica, essa é a função apostólica. Então, a gente poderia dizer que o apóstolo, quando Jesus chamou os discípulos de apóstolos, ou chamaram os discípulos de apóstolos no início, qual era o papel deles? O papel deles era serem missionários pioneiros, irem para lugares onde ninguém tinha estado ainda, onde nunca o evangelho tinha sido pregado. E naquela época nunca tinha sido pregado em lugar nenhum. O único lugar que tinha um conhecimento do evangelho já era a própria Jerusalém, onde a igreja nasceu, certo? Então, essa natureza apostólica não é uma natureza de título, de ter apóstolo. Essa natureza apostólica é a natureza missionária, de ir para onde não existem igreja, aonde não existem fiéis, aonde não existe conhecimento do evangelho e pregar o evangelho nesse lugar. Qual é a identidade da igreja? A Bíblia é bem clara, a igreja foi chamada para ser luz. E luz é diferente das trevas. E aí a gente teria que dar uma lida aí em Efésios capítulo 5, versículo 8 a 20, e nós não vamos ler aqui agora, mas eu sugiro que vocês leiam depois, para ver como Paulo vai falando aí dessa identidade. Então, isso, quando nós pensamos que luz é diferente das trevas, e que a identidade da igreja é ser luz, é iluminar aonde está escuro, iluminar onde há trevas, e só essa identidade já nos ajuda a entender como que um missionário, quando ele vai para o campo missionário, ele não pode simplesmente se misturar com aquela cultura e aceitar aquela cultura sem fazer nenhuma diferença, como se aquilo fosse certo, correto e sem problema nenhum, né? Então, a identidade de cristão, de igreja, de servo de Deus, de salvo, de missionário, quando vai chegar numa cultura, ainda que ele faça algumas adaptações, como nós já vimos nas aulas anteriores, para construir pontes, ele precisa ser luz. Ele não pode se conformar com aquilo que está acontecendo naquela cultura. E se nós vamos ser luz nas culturas aonde nós vamos chegar,
significa que nós vamos confrontar, porque a luz é o oposto das trevas. E se a luz chega, ela vai revelar o que são as trevas. Então, essa questão da identidade como luz já nos mostra que nós precisamos ser um diferencial realmente nas culturas aonde nós chegamos, trazendo luz e dessa forma revelando as trevas, para que essas trevas possam ser confrontadas e as pessoas possam ser libertas das trevas e virem para a luz. Qual é a missão da igreja? Reprovar as trevas e cumprir o mandato de Jesus. Então, a gente vê que quando nós falamos de contextualização, não significa que eu vou aceitar tudo daquela cultura, eu vou me aculturar, eu vou viver como aquelas pessoas e eu nunca vou confrontar. Não. Eu preciso confrontar. Se eu não confrontar, se eu não reprovar as trevas, se eu não condenar aquilo que está errado numa cultura, aquilo que afronta o que a Bíblia ensina, afronta o Evangelho e afronta aquilo que são as doutrinas básicas da Bíblia, eu não vou estar pregando o Evangelho. Eu não vou estar fazendo o trabalho que Jesus determinou que sua igreja fizesse. Então, essa é a igreja, esse é o papel da igreja e, por consequência, de quem a igreja envia. Lembrando que todos na igreja devem estar preparados para pregarem o evangelho em qualquer contexto cultural. O outro cenário é exatamente a cultura. Então, a igreja sai do local onde ela está e vai para dentro da cultura. E aí, nessa cultura, então, como nós já vimos, ela precisa influenciar. O que é a cultura? É um padrão de significados historicamente transmitidos e incorporados em símbolos. Então, a cultura é o idioma que os povos falam, os hábitos, os costumes, as tradições, as crenças, as formas de vida, a alimentação, o vestuário, como se trata a questão da morte, do nascimento, do perdão, da purificação, do relacionamento com os seres espirituais, tudo isso faz parte da cultura. A arte, que tipos de artes essa cultura tem, e a arte é uma forma muito interessante das pessoas expressarem aquilo que elas creem. Por isso que o missionário também, quando está numa cultura, é interessante que ele observe a arte daquele povo, porque a arte expressa bastante daquilo que aquele povo crê. Qual é a natureza da cultura? A natureza é dinâmica e envolve toda a vida, mas ela é marcada pela queda. Então, nós precisamos entender o seguinte: não existe cultura perfeita. Nenhuma cultura também é totalmente ruim e nem 100% boa. Todas as culturas estão afetadas pela queda do homem, pelo pecado e pelo poder das trevas. Então, todas as culturas sofrem essa realidade. Por isso, quando nós vamos conhecer uma cultura e vamos para esta cultura para pregar o evangelho, nós precisamos ter muita consciência sobre isso. E um dos erros que nós vamos ver mais adiante, que foi cometido durante um tempo, foi justamente que alguns missionários achavam que as pessoas podiam continuar vivendo na sua cultura, nas suas crenças e serem cristãos ao mesmo tempo. Ou serem seguidores de Jesus ao mesmo tempo. E nós sabemos que isso são duas coisas completamente opostas, como nós já vimos. As culturas, elas estão impregnadas do pecado, impregnadas de coisas malignas e de trevas. E nós precisamos justamente contrapor essas coisas para que as pessoas sejam libertas. O objetivo não é mudar a cultura no sentido de condenar a cultura, não. O objetivo é mostrar que aquela cultura precisa de Jesus, assim como qualquer outra cultura precisa de Jesus. O aviso não é o guia do discípulo. A cultura não pode ser o guia. Nós não podemos nos guiar pela cultura para pregar o evangelho. O nosso guia precisa ser a Bíblia.
a palavra de Deus, o evangelho. Então, só para entender, igreja e cultura são duas coisas opostas, mas que convivem, e a igreja está dentro das culturas, seja ela qual for, e nessas culturas a igreja precisa ser luz. Em qualquer cultura que um cristão de verdade vai estar, ele vai confrontar, vai ter momentos que ele vai ter que condenar a cultura ou mostrar o que há de problemático na cultura. E nós vemos que Jesus fez isso. Nós vemos que Paulo fez isso. Nós vamos ver, se olharmos para algumas questões do Antigo Testamento, nós vamos ver que Deus condenou e disse que o povo de Israel deveria rejeitar nitidamente, claramente e sem sombra de dúvida, sem fazer nenhuma concessão, alguns aspectos das culturas aonde eles estariam. A idolatria, o pecado e uma série de outras coisas. Então, isso precisa ficar muito claro na nossa cabeça. A evolução de um termo controverso. Na década de 70, com a visão liberal, quando se falava de cultura e de contextualização, se criou uma ideia de que o contexto tinha que determinar o significado do texto. A cultura é vista como uma fonte de verdade teológica. E aí o que acontece? A Bíblia deixa de ser um livro inspirado, a Bíblia deixa de ser a revelação de Deus e o Evangelho deixa de ser a verdade absoluta para a salvação do homem. Se a cultura fornece a teologia, o que vai acontecer? O pecado vai ser relativo. A necessidade de salvação vai ser relativa. A necessidade da cruz de Cristo e da ressurreição de Cristo vai ser relativa. Então, a visão liberal, ela trouxe, assim, um problema muito sério, porque valorizou mais a cultura e, geralmente, as culturas estão condenadas, pelo que nós já vimos anteriormente, por causa do pecado, a idolatria e uma série de outras coisas, e colocaram a Bíblia como em segundo plano, que a Bíblia continha algumas palavras de Deus, mas a Bíblia não era a palavra de Deus. Depois, em 74, com o Congresso de Lausanne, isso foi debatido, confrontado, e perceberam que isso estava errado, porque o papel da igreja é pregar o evangelho, não é aceitar a cultura dos diferentes povos ou teologizar a cultura. E então, ali no Congresso de Lausanne, os evangélicos se posicionaram e estabeleceram que a contextualização tinha que estar enraizada na Bíblia. A Escritura julga e transforma a cultura, certo? Não é a cultura que vai julgar a Bíblia e adaptar a Bíblia, é a Bíblia que vai julgar e transformar a cultura. Então, contextualização, nas palavras de Eugene Nida, que também é um escritor bastante importante nesse assunto, ele disse que contextualização não é mentir, não se pode alterar fatos históricos ou símbolos religiosos essenciais para agradar uma cultura. Então, as verdades do evangelho não podem ser negadas. Então, não significa, se eu for contextualizar com essa visão liberal, que a cultura era mais importante que a Bíblia, o que vai acontecer? Eu vou negar fatos históricos e símbolos religiosos essenciais. Por exemplo, eu vou negar que o homem está condenado, eu vou negar que ele precisa de um salvador, eu vou negar que Jesus encarnou como homem, como Deus homem, que ele viveu aqui na Terra para substituir o homem. Eu vou negar que a cruz foi um fato jurídico, foi uma sentença de Deus sobre os pecados do homem. Eu vou negar que a ressurreição de Jesus é a garantia, o selo, o veredito de que o sacrifício de Jesus foi aceito e, portanto,
nós podemos ser agora perdoados por Deus e ter comunhão com Deus. Então, contextualização não é mentir. E eu tenho que ter claro isso, que aquilo que são fatos históricos, e o nascimento de Jesus é um fato histórico, o fato do homem estar condenado por causa do pecado é um fato histórico, o fato de Jesus ter morrido e ressuscitado são fatos históricos, e isso não pode ser negado. O perigo da etnoteologia. Quando a cultura se torna o filtro para a Bíblia. E, lamentavelmente, hoje é isso que nós vemos. Um exemplo bem claro, quando se fala, por exemplo, de ideologia de gênero. Quantos até pastores estão falando que tem partes da Bíblia que se precisam ser reescritas, que a Bíblia precisa ser reescrita, que tem textos da Bíblia que precisam ser tirados, porque eles ofendem as pessoas. Por quê? Porque ele confronta o pecado. E é isso que a pregação do evangelho tem que fazer. Então, se eu quero adaptar a Bíblia à cultura, eu vou estar caindo nesse perigo da etnoteologia, uma teologia que agrada o povo e que é de acordo com aquela cultura. Qual é a diferença que o evangelho vai fazer numa cultura onde a Bíblia é distorcida para adaptar-se àquela cultura? Qual é o poder e a diferença que o evangelho vai poder fazer se o confronto que o evangelho provoca nas pessoas é negado? Nenhum. Então, isso precisa ser considerado. Consequências da etnohermenêutica. E aqui, uma coisa que é muito importante também, quando nós falamos de contextualização, isso também já foi mencionado numa aula anterior, é a questão da hermenêutica, porque a contextualização é justamente a interpretação da mensagem bíblica para aquela cultura. E para fazer uma interpretação realmente bíblica, eu preciso conhecer quais são as regras da hermenêutica e eu preciso procurar ser neutro na hora da interpretação. E uma das regras da hermenêutica me diz exatamente que eu preciso entender qual era a mensagem original que queria ser dita naquele texto ou naquele versículo bíblico. E nós observamos claramente que tudo que está escrito na Bíblia, ele foi escrito para qualquer povo, não foi só para os judeus, foi escrito para qualquer povo. Então, eu preciso ter cuidado na hora dessa interpretação hermenêutica para eu não fazer o que a etnoteologia faz, que é adaptar a Bíblia ou negar partes da Bíblia ou querer excluir partes da Bíblia para que se adapte à cultura e para que não confronte a cultura. Como nós já falamos, em consequências, em erros, em perigos, em aulas anteriores, o sincretismo e o cristianismo sem conversão, não adianta de nada cristianismo sem conversão. O objetivo da pregação do evangelho é a conversão de pessoas, é a salvação, não é fazer membros de igreja, não é simplesmente encher uma igreja. O objetivo da pregação do evangelho é fazer salvos, gerar conversões. Quando há essa etnoteologia e etnohermenêutica, se perde a autoridade bíblica, porque a Bíblia passa a ser só mais um livro sem importância, ou comparado a outros livros, no mesmo pé de igualdade que outros livros. Então, por exemplo, no islamismo, a Bíblia pode ser igual ao Alcorão. Qual é a diferença? Já que eu preciso adaptar a Bíblia àquilo que eles creem, né? Jesus reduzido a um enviado, como é no islamismo messiânico. Jesus é simplesmente um enviado, ele não é o Filho de Deus, ele não é o Salvador do mundo. Então, isso não serve. A negação da divindade de Cristo para evitar ofensa cultural. Desde a igreja primitiva, o grande problema sempre foi as pessoas entenderem que Jesus era 100% homem e que Jesus era 100% Deus. E aí a gente vai ver na igreja primitiva que sempre houve aqueles que defendiam ou que Jesus era só homem ou que Jesus era só Deus.
e tantos que defendiam que Jesus era só homem, ou que defendiam que Jesus era somente Deus, pelos concílios da igreja, foram, e durante a própria história também foram demonstrados, são considerados hereges. Por quê? Porque isso está errado. A Bíblia mostra claramente que Jesus foi 100% homem e 100% Deus. Ele tinha as duas naturezas ao mesmo tempo. Então, quando qualquer atitude, trabalho, atividade e pregação nega a divindade de Cristo, isso já se torna uma etnoteologia. Já diminui a Bíblia e já coloca a Bíblia no mesmo status dos outros livros que existem por aí. A rocha inabalável, a Bíblia como juiz. Aí nós precisamos utilizar a contextualização crítica que é mencionada por Paul Heiber. A Bíblia define os limites da identificação cultural. A Bíblia é, em sua maior parte, supracultural. E aí vocês vão receber um material na sexta-feira, eu vou mandar já para vocês, e esse material dessa palestrante que nós estamos vendo hoje, eu gostaria muito que vocês lessem mesmo, lessem com cuidado, analisassem, estudassem. Por quê? Porque ela vai ali falar profundamente sobre essa questão de qual é o valor, o peso da Bíblia. E ela vai desde o Antigo Testamento e vai mostrando através de tudo que foi acontecendo, como José no Egito, como Abraão saindo da sua terra, como todas as outras coisas, a conquista da terra de Israel, os vizinhos e as outras culturas que tinham influenciado Israel, e como que a palavra de Deus e aquilo que Deus havia determinado e dado e orientado para o povo, que se tornou no que é o Antigo Testamento, é muito claro quanto a essa questão de que eles não deveriam aceitar certas coisas e não podiam viver de acordo com certas coisas que existiam nas outras culturas. E mostrando como que essa mesma mensagem é supracultural. Por quê? Porque ela vai além de qualquer cultura, ela entra em qualquer cultura e ela transforma qualquer cultura. Então, eu recomendo que vocês façam essa leitura depois, porque é muito importante. E ali ela vai explicando nos mínimos detalhes, muitas coisas relacionadas a isso. Qual é a evidência bíblica? Jesus e os apóstolos trataram a Escritura como verdade absoluta e normativa. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vamos ver que Jesus citou o Antigo Testamento. Os apóstolos, quando escreveram também os seus escritos e quando falavam, eles citavam o Antigo Testamento. E tanto Jesus quanto os apóstolos foram muito claros em afirmar que as escrituras, que naquela época existiam, era somente o Antigo Testamento, eram a verdade, eram a palavra de Deus. Então, se Jesus e os apóstolos consideravam assim e não negociavam as verdades que estavam escritas ali, quanto mais nós hoje. Nós precisamos ter muito claro isso. A Bíblia não é um livro que pode ser relativizado, a Bíblia não contém as palavras de Deus, a Bíblia não contém algumas revelações de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é revelação de Deus. A Bíblia tem que ser a verdade absoluta e normativa para qualquer coisa que nós vamos fazer, inclusive no campo missionário, inclusive quando nós estamos tratando com outras culturas. Nenhum intérprete tem a liberdade de forçar o texto e dizer o que ele quer. Isso é um erro hermenêutico gravíssimo que, infelizmente, muitos pregadores cometem. Não só em outras culturas, mas até na própria cultura. Então, quando nós vamos pregar, ou evangelizar, ou fazer qualquer coisa, nós precisamos ter estudado bem a Bíblia e conhecer o que realmente cada texto quer dizer, o que cada texto realmente significa, o que aquelas palavras de verdade queriam dizer na sua língua original. Certo? Então, vocês percebem aí
que é preciso um estudo sério e profundo e constante, contínuo da Bíblia. Não podemos negociar isto de forma nenhuma. O modelo bíblico, a tríade da missão. O objetivo é fazer o evangelho compreensível sem perder a mensagem. Aí tem a questão, ela coloca como 3 pontos, né, 3 aspectos da contextualização, a Bárbara, que nós estamos estudando aqui, que é a identificação, que é entrar na cultura e entender os símbolos. Nas aulas anteriores, nós vimos que outros autores colocaram a questão da observação, do estudo, do conhecimento da cultura. Depois, o confronto. Uma vez que todo aquele processo foi realizado, vai chegar o momento do confronto. A verdade do evangelho vai colidir, e ela precisa colidir com o pecado e com a idolatria. Os 2 grandes problemas de qualquer cultura na face da terra são esses: pecado e idolatria. Esses são os 2 pontos que, como missionários, nós precisamos enfrentar em qualquer lugar. É isso que nós estamos enfrentando e tratando de condenar e vencer. Por quê? Porque o pecado faz separação entre o homem e Deus. 2, porque Deus é o único que deve ser adorado, e a idolatria tira a adoração que é de Deus e leva o homem a adorar o que ele não deve adorar. Então, esses 2 aspectos precisam ser confrontados. E aí, quando você olha isso, você já pensa, meu Deus, isso é muito difícil. Isso é complicado. Hoje em dia, isso é até perigoso, né? Porque se você, por exemplo, chegar para alguém e disser que ele é idólatra, você é capaz de ser processado. Se você chegar para alguém em certas culturas e dizer que ele é um pecador, pronto, o mundo acaba, porque ele está ofendido, né? Mas são exatamente esses 2 aspectos que precisam ser confrontados sempre, em qualquer cultura, porque o pecado está presente em todas as culturas, porque todas as culturas sofreram o efeito da queda e estão influenciados pelo poder das trevas, pelo maligno. E a idolatria, porque os homens estão afastados de Deus, adoram um monte de coisa e não adoram o Deus verdadeiro. E por isso vivem do jeito que vivem, escravizados, oprimidos, condenados, perdidos, separados de Deus. O nosso papel como missionário é chegar ali e mostrar para ele que existe um meio, existe uma forma, existe algo que o próprio Deus já fez para que esse pecado fosse perdoado, que essa barreira fosse eliminada, que a adoração pudesse ser dada somente a ele e a comunhão com ele pudesse ser restaurada, e eles ficassem então livres de toda aquela parafernália opressora que as culturas colocam diante das pessoas. O resultado desse confronto é então a transformação. Se não houver, outra vez, e vocês devem estar achando até que eu estou sendo chata e repetitiva, mas se não houver confronto do pecado, se não houver uma verdadeira pregação do evangelho que vai justamente confrontar o pecado e a idolatria, não vai haver transformação. O que é transformação? Transformação, a palavra grega que é usada para isso é metanoia, que é mudança de mente, mudar a forma de pensar. Mas não é só isso. A palavra arrependimento, por exemplo, que tem a ver com metanoia e com transformação, é mudar de direção. Então, não é só mudar a forma de pensar, é mudar a forma de caminhar, é mudar a direção. Então, quando o evangelho confronta o pecado e a idolatria, a transformação acontece, a metanoia, a mudança de cosmovisão. Então, aqui, aprofundando um pouco mais, o passo 1 que a Bárbara apresenta é a identificação. Mergulhando na cultura, tornar-se como eles sem pecar. Aí ela cita aqui 3 exemplos. O exemplo de José,
que ele lá no Egito, ele adotou as roupas, a língua, a administração egípcia, e ele estava tão, digamos assim, aculturado, que os próprios irmãos não reconheceram ele quando o viram. Mas ele se manteve fiel a Deus. E, em certos momentos, ele confrontou as atitudes contrárias àquilo que ele conhecia de Deus e ele não praticou. Como no caso da mulher lá que queria que ele se deitasse com ela, as mentiras que ela contou e tudo mais, mas ele foi muito claro, ele não podia pecar contra Deus. Então, apesar dele ter se identificado com os egípcios na sua cultura, ele não deixou de ser fiel a Deus. Ele manteve a sua fidelidade. A mesma coisa, o exemplo de Jesus. Jesus e a encarnação suprema. Jesus deixou a sua glória, como nós já vimos em aulas anteriores, assumiu a forma humana, se identificou com a natureza humana, ele comeu com pecadores, ele usou parábolas locais, mas ele não pecou. E quando as coisas estavam erradas e ofendiam a santidade de Deus e a verdade das Escrituras, nós vamos encontrar Jesus confrontando mesmo. Quantas vezes ele chamou os fariseus de raça de víboras? Nós encontramos ele lá no templo, virando as mesas dos cambistas, e quantas outras vezes ele confrontou aqueles que estavam querendo impor uma cultura que negava a verdade bíblica. Outro exemplo, Paulo, que nós já vimos bastante nessas aulas, quando ele diz, eu me fiz de grego para com os gregos, judeus para com os judeus, rico para com os ricos, como que sabendo alguma coisa com os sábios e não sabendo nada com os que não sabiam nada. Então, Paulo tratou de se colocar na linha com as pessoas para que ele pudesse se identificar com as pessoas, para que ele pudesse alcançá-los. Ele usou a retórica e filosofia de Atenas para construir pontes, mas pregou o evangelho. O fato dele usar detalhes da cultura grega e de estar ali não fez ele amenizar a mensagem do evangelho. Quando ele precisou dizer que eles estavam adorando a muitos deuses e que eles precisavam adorar um único Deus, que Deus tinha provisto a salvação, ele disse, e a consequência disso nós sabemos, ele foi perseguido, ele foi apedrejado, não quiseram mais ouvir ele, e aquela coisa toda. Então, a identificação passa por esse viés. Segundo passo, o confronto. O limite da identificação, o meio excluído. Qual é a regra? A identificação para o limite do pecado e da idolatria. Culturas contêm elementos demoníacos que exigem confronto. Então, nesse momento do confronto, é que eu preciso estar consciente disso. Qual é o limite do pecado e da idolatria? Eu preciso estar consciente que as culturas têm elementos demoníacos, e esses elementos exigem confronto. Eu não posso simplesmente aceitar e dizer, é assim mesmo, não tem problema. Precisam ser confrontados, sim. E aí a gente vê aí os exemplos bíblicos, Jesus chamando os fariseus de víboras, Paulo em Éfeso, quando lá no capítulo 19, olha a consequência, né? Quando ele pregou o evangelho e um certo adivinho lá se converteu, e o que aconteceu? Ele trouxe todos os seus livros de magia, de engano, e queimou em praça pública. Então, Paulo não deixou de confrontar aquilo que era errado. E a gente vê isso, a gente vê Paulo fazendo isso também várias vezes. Por exemplo, aquela menina que andava atrás deles adivinhando, e aí Paulo repreende ela porque percebeu que ela estava sendo usada pelo inimigo, e o que aconteceu lá, né? Como aqueles homens que ganhavam dinheiro com ela
foram confrontados, porque aquilo era um engano. Da mesma forma, quando ele pregou e os fabricantes de ídolos da Diana começaram a ter prejuízo. Por quê? Porque a idolatria foi confrontada, as pessoas se converteram, abandonaram a idolatria, o culto a Diana, deixaram de comprar os ídolos que aqueles homens vendiam, e aí eles começaram a fazer uma guerra contra Paulo. Por quê? Porque o lucro deles estava se perdendo. Então, a Bíblia vai mostrar Jesus, Paulo e muitos outros que, apesar de estarem dentro de outras culturas, quando tinham que confrontar, quando era uma questão de pecado e de idolatria, não vacilavam para fazer este confronto. Daniel, quando ele recusou a comida do rei. Então, o sal não confronta, ele acentua, mas a luz reprova as trevas. Então, isso precisa ficar bem claro. Se nós somos luz, se chegamos, nós precisamos revelar o que é treva, o que está errado, o que não agrada a Deus, precisa ser exposto por causa da luz. E aí vem o ponto central dessa mensagem, o escândalo necessário. O centro da narrativa bíblica é o pecado e a solução desse pecado. Se você começar lá de Gênesis, você vai ver que a Bíblia fala de pecado o tempo todo. Por que vieram os cativeiros? Por que Deus, às vezes, permitia que vinham certas coisas sobre o povo? Por uma razão simples, o pecado. O povo pecava e o povo tendia para a idolatria, se afastava de Deus. Então, desde Gênesis até Apocalipse, a Bíblia fala sobre o pecado. Por isso, nós não podemos nos negar a falar sobre isso também. Nós temos que parar de pregar esse evangelho anêmico, que não é evangelho, e precisamos pregar a verdade. E a verdade principal, inicial, é essa: o homem é pecador, o homem está condenado, o homem está separado de Deus, o homem vai para o inferno, sim, se ele não se arrepender. O homem está sob juízo de Deus, porque Deus é santo e é justo, e ele não pode suportar o pecado, e não pode ter o culpado por inocente. Então, essa verdade precisa ser anunciada em qualquer cultura. Porque todas as culturas, todos os povos têm essa noção de que alguma coisa ofende os deuses. E a religião de qualquer cultura é aplacar a ira dos deuses, porque sabem que as atitudes humanas ofendem os deuses, certo? Então, a Bíblia fala sobre isso. O evangelho precisa ser pregado tal qual. Por quê? Porque o evangelho, sim, tem a solução para esse problema. Não é os sacrifícios, não são as penitências, não são as esmolas, não são as obras, não são aquele montaréu, sacrifícios até de seres humanos, dos próprios filhos, para aplacar a ira dos deuses, para amenizar as consequências do pecado. Essa não é a solução. A solução é a cruz. Jesus morreu na cruz para que todo o pecado fosse perdoado. Então, nós não podemos contextualizar removendo a ofensa da cruz ou a divindade de Cristo. Se nós formos pregar o evangelho e deixarmos a cruz de fora, nós não estamos pregando o evangelho. E aí, nós temos aqui a rejeição do modelo C5, que esconde a trindade. Esse modelo C5, para vocês terem uma noção do que é uma abordagem de contextualização missionária amplamente discutida no contexto de missões entre muçulmanos. Essa abordagem foi desenvolvida por John Travis, que descreve seguidores de Jesus que mantêm sua identidade comunitária e religiosa original. Ele faz parte de um espectro de contextualização que está no centro de intensos debates missionários. Então, o que esse teólogo ou antropólogo, etc., estava dizendo? Ele estava dizendo, olha, a gente tem que fazer a contextualização assim. Eu prego o evangelho, mas a pessoa pode continuar sendo budista,
ela pode continuar sendo muçulmano, ela pode continuar sendo, se nós trouxermos para o nosso contexto, ela pode continuar sendo católico, pode continuar sendo espírita, qualquer coisa, ela pode continuar sendo qualquer coisa. Ou seja, ela não precisa deixar a sua religião ou abandonar as suas práticas. Ela continua ali fazendo as suas práticas e se diz cristã. Isso é conversão? Não é conversão. Você está tirando a pessoa do pecado e da idolatria dela? Não. E aí alguns querem justificar isso, mas quando nós olhamos direito para o que acontece ali, nós vamos ver que exatamente as práticas idólatras e as práticas contrárias à Bíblia vão continuar ali presentes. É impossível que alguém que tenha ouvido o Evangelho e tenha se convertido de verdade continue praticando as mesmas coisas. Então, esse modelo C5, ele foi condenado, ele não serve para contextualização, missionária. A rejeição da ideia de que Deus aceita qualquer adoração sincera. Engraçado que isso é uma coisa que está presente até na nossa cultura. Quantas pessoas e quantas vezes nós já ouvimos pessoas dizerem que qualquer jeito de adorar a Deus serve, qualquer forma de culto a Deus serve, cada um pode fazer do jeito que quiser. Não é verdade. A Bíblia mostra claramente que Deus não aceita qualquer tipo de culto. Lá em Israel, eles não podiam oferecer qualquer tipo de sacrifício. Eles tinham que fazer de acordo com aquilo que Deus tinha estabelecido. Eles não era qualquer pessoa que podia chegar lá no templo, entrar e fazer qualquer coisa. Não. Existiam princípios que precisavam ser cumpridos para que a adoração fosse sincera, verdadeira e perfeita diante de Deus. E hoje não é diferente. Não é de qualquer forma. Se alguém quer ter comunhão com Deus, tem que se encontrar com a cruz e passar pela cruz. Se alguém quer ter vida com Deus, precisa passar pela cruz. Então, essas ideias e essas teorias que querem negar a cruz, esconder a cruz, dizer que a cruz não é necessária, elas são um grande mal, porque elas não vão levar à transformação, elas não vão levar as pessoas a uma verdadeira e genuína conversão. O passo 3 é a transformação. O objetivo final é a metanoia. E aqui vamos falar de mudança, completa mudança. Mudança de pensamento, mudanças de atitudes, mudanças de hábitos, mudanças de práticas. É a teologia transformacional. O evangelho não deixa a cultura como a encontrou. A mudança deve ocorrer na cosmovisão. É inevitável. Onde o evangelho chega, as coisas vão mudar. Tem que mudar. Se as coisas não mudam, se a cosmovisão não muda, não há evangelho. Só para vocês terem uma ideia, quando o Dom Richardson pregou lá para aquelas tribos primitivas lá em Papua Nova Guiné e aquela região lá da Oceania, bem lá no extremo oriente, foi muito difícil, como a história mesmo conta, houve missionários que morreram lá, nos confrontos entre aquelas tribos e tudo mais. Foi difícil eles encontrarem os meios para poderem pregar o evangelho, mas quando o evangelho realmente começou a entrar naquela cultura, eles começaram a entender aquela cultura, o que aconteceu? Aquelas tribos foram transformadas. O canibalismo acabou, a caça por cabeças acabou, a matança de pessoas acabou, a rivalidade e os conflitos tribais que existiam também acabaram, e de verdade aquela cultura foi transformada, a forma como eles viviam foi transformada. Então, do medo dos espíritos para a liberdade em Cristo, da idolatria para a adoração de um único Deus verdadeiro. Se não há essa transformação, não houve pregação do evangelho, porque o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A história ensina o que fazer e o que não fazer. O erro do sincretismo, que nós já mencionamos várias vezes nas aulas anteriores, mas aqui nós temos 2 exemplos. Um de Risse, que foi um missionário na China, e outro de Nobile, que foi um missionário na Índia. Qual foi o erro deles?
eles aceitaram os ritos aos ancestrais e às castas. Permitiram que as pessoas aceitassem Jesus, ou recebessem Jesus, ou crescem em Jesus, e continuassem dentro das suas próprias religiões, praticando os seus ritos anteriores. Então, as pessoas continuavam com a idolatria, continuavam com as mesmas práticas que matavam, que destruíam, que oprimiam. Não havia transformação. O resultado foram igrejas fracas, destruídas ou teologicamente confusas, porque não conheciam a verdade. Nobile fez a mesma coisa tanto na Índia e Risse na China, certo? Então, esse foi um erro. Não é isso que o missionário vai fazer quando ele vai para um campo, principalmente para uma outra cultura. Qual foi o acerto? Aí nós temos o exemplo apostólico. E um exemplo bem recente, na Indonésia, o movimento do século XX. 12 milhões de convertidos. Por quê? A decisão local e voluntária de abandonar amuletos e magias. Então, o evangelho chegou, foi pregada, as pessoas ali creram, entenderam e perceberam que elas não podiam continuar com as mesmas práticas e elas tinham que abandonar os seus amuletos, os seus ídolos, as suas crendices e as suas magias. E elas fizeram isso. E o resultado foram 12 milhões de convertidos na Indonésia. Então, e outro exemplo que nós temos é a igreja primitiva. Existe a liberdade cultural, mas zero idolatria. Podemos tolerar algumas coisas dentro da cultura, mas o pecado e a idolatria são intoleráveis. Se toleramos essas coisas, o evangelho já deixou de ser evangelho e a contextualização já desandou totalmente. A contextualização no Apocalipse, a fidelidade radical. O tema lá em Apocalipse é a Nova Jerusalém versus a Babilônia, que é o império ou a cultura ou esse mundo caído, cheio de pecado e corrompido. A contextualização radical significa viver de forma contra a cultura, resistindo à marca da besta. Aí nós vemos que a cultura vai querer se impor e aqueles que servem a Jesus, vai chegar o momento que eles vão ter que se posicionar. Ou aceita a cultura e é submerso por ela, ou se contrapõe à cultura. E aí nós vemos claramente o que um cristão precisa fazer em qualquer cultura que ele estiver. Fidelidade até a morte. Não há adaptação cultural para evitar o sofrimento. Quando nós falamos nas aulas anteriores sobre adaptação cultural, era justamente para que eu possa me adaptar a tudo aquilo que é um impedimento para a pregação do evangelho. Então, coisas da cultura que são barreiras e que se eu me adaptar, eu elimino essa barreira, ok. Mas adaptação cultural não pode significar evitar sofrimento. Eu não posso querer me adaptar à cultura, eu vou me adaptar a essa cultura para não morrer, para não ser perseguido, para não sofrer. Se a adaptação cultural for para evitar o sofrimento e a morte, ela também já perdeu o seu objetivo e a sua finalidade. Porque a adaptação cultural ela só é permitida para eliminar as barreiras para a pregação do evangelho. Ela não é permitida para evitar sofrimento, morte ou qualquer coisa que gere a infidelidade naquele que está pregando o evangelho. O perfil do missionário contextualizador. Quem está apto para essa tarefa? A pessoa que está apta para ser esse missionário contextualizador, ele precisa ter alguns requisitos. O primeiro deles, que nós já mencionamos, é uma teologia sólida. Precisa ter conhecimento profundo da Bíblia e da doutrina bíblica. Precisa saber e entender o que é o evangelho e saber explicar o evangelho. E eu espero que todos aqui saibam o que é o evangelho e saibam explicar o evangelho. E se você tem dúvidas sobre o que é o evangelho, me pergunte depois em particular, que eu mando material
para você entender e saber o que é o Evangelho. A outra coisa, outra característica é o discipulado. Amor genuíno pelas pessoas e compromisso com o seu crescimento. Eu estou pregando o Evangelho, fazendo discípulos para Jesus. E eu preciso amar essas pessoas e o meu compromisso é que essas pessoas cresçam, amadureçam espiritualmente, porque serão os próximos a fazerem o trabalho missionário. Profético, que é coragem para confrontar o pecado e a idolatria cultural. Qual era o papel dos profetas no Antigo Testamento? Por que Deus levantou profetas no Antigo Testamento? Foi para dizer simplesmente para o povo, olha, está tudo maravilhoso, eu vou abençoar vocês? Não. Os profetas sempre foram levantados para confrontar o povo de Israel por causa do pecado e por causa da idolatria, para anunciar que viria juízo, para dizer que o povo tinha que se arrepender, para que pudessem receber o perdão de Deus. Então, esse perfil profético também precisa ser característica do missionário que vai para um outro contexto cultural. E antropológico, humildade para aprender, ouvir e entender os significados. Então, concluindo, uma igreja autóctone e universal. Esse é o objetivo. O evangelho é supracultural, mas deve ser encarnado. Eu preciso viver o evangelho dentro de qualquer cultura que eu estiver. O alvo é uma igreja que seja local em sua expressão, mas universal na sua verdade. Então, uma igreja na Indonésia, entre uma tribo indígena, qualquer parte do mundo, na China, na Índia, na Rússia, no Japão, em Papua Nova Guiné, eles vão ter as suas características pessoais locais, de música, de forma de construção, de cumprimento, talvez, das pessoas, etc. Coisas locais, mas a verdade é universal, a verdade do Evangelho, a verdade da palavra de Deus. Pode ser crente em qualquer lugar do mundo, mas isso é a característica que liga todos os cristãos em todas as partes do mundo. É o que todos os crentes em qualquer lugar vão ter em comum, a palavra de Deus e o Evangelho. E que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações. Quando Jesus começou a pregar, ele falou sobre pecado. Quando ele terminou o seu ministério aqui na terra, ele falou sobre o pecado. Nós vamos ver a Bíblia inicia falando sobre o pecado e a Bíblia conclui falando sobre a vitória sobre o pecado. Então, essa é a nossa missão. E esse é o grande papel que nós precisamos aprender para que a contextualização não se perca, mas seja eficiente, ok? Então, vou deixar aqui de compartilhar. Vamos ver se temos alguma pergunta ou alguma dúvida, alguma observação.